mais um encontro do nosso canal de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, nós estamos celebrando a memória de São João Bosco, presbítero. Estamos na terceira semana do tempo comum. O evangelho de hoje que nós vamos refletir é o evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo do 26 ao 34. Nós estamos refletindo sobre duas parábolas que vão falar sobre o reino de Deus. Na primeira parábola, nós temos que o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra, não é? E a segunda parábola é a parábola que vai falar que o reino de Deus é como um grão de mostarda, né? Antes da gente se deter um pouquinho mais nessas parábolas, eu gostaria que a gente somente situasse essas duas parábolas dentro do Evangelho segundo São Marcos. O Evangelho segundo São Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, também chamado de Evangelho querigmático, o Evangelho do anúncio, né? Anúncio da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é dividido em duas partes, né? Na primeira parte, a gente tem essa tentativa de entender quem é Jesus e de entender o conteúdo da sua mensagem, que é o reino de Deus. Então, quem é Jesus, o que tipo de Messias ele será, ele é, e também o que é o reino, né? Que reino é esse? E aí nós estamos aqui nessa primeira parte do Evangelho de São Marcos, onde temos essas duas parábolas. Na primeira parábola que fala dessa semente que cresce por si mesma, ou seja, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O discurso que Jesus usa para falar do que é o reino, ele usa imagens da vida cotidiana para explicar o que é o reino, para tentar uma aproximação do que é o reino, para nos fazer entender o que é o reino. Então, o discurso parabólico, esse discurso que usa aquilo que as pessoas do tempo de Jesus conheciam para que elas tivessem uma aproximação do que é o reino. Então, nós estamos aqui na atividade pública de Jesus, nós estamos aqui, Jesus atuando, Jesus agindo, Jesus explicando, não é, o que ele veio fazer e o que ele veio instaurar. Que tempo é esse, não é? Que grande acontecimento é esse? E as pessoas se perguntavam, afinal de contas, o que é esse reino? E ele vai dizer, olha, esse reino tem uma dinâmica própria. Para aqueles que não entendem, que não sabem, olha, ele diz, a semente ela vai crescer sem que a gente mesmo compreenda ou acompanhe os seus processos. Mas o reino está acontecendo, mesmo que de forma invisível, mesmo que de forma misteriosa e que nós não temos acesso a isso, mas o reino já está aí acontecendo. E o reino, ele vai ser como esse grão de mostarda, como essa semente pequenina, e que depois é a imagem de que muitos se abrigaram sobre ele, como as imagens de árvores utilizadas no Antigo Testamento por Ezequiel, pelo profeta Ezequiel, para falar da fé em Deus, para falar de Deus como aquele que oferece segurança, que oferece abrigo. Esse reino também nos fala desse abrigo, dessa segurança que muitos alcançarão, mas aqui eu gostaria de me deter no final do Evangelho, que é o uso das parábolas, né? Quando Jesus vai dizer que ele dirigia essas palavras, esse anúncio em parábolas, ou seja, ele sempre usava parábolas para que as pessoas compreendessem, mas quando ele estava com os discípulos, ele explicava para os discípulos, para a comunidade. Aqui é interessante a gente compreender a dinâmica do Evangelho de São Marcos, segundo São Marcos, em que para a gente saber quem é Jesus e o que é o reino,
É preciso acompanhar Jesus ao longo da sua trajetória, e é interessante perceber como ele vai dizer, olha, para os discípulos, ou seja, para a comunidade, ele explicava tudo. Porque lá no capítulo 3, antes aqui desse discurso em parábolas aqui de Jesus, do capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, ele escolheu para si os seus discípulos e eles caminhavam com ele. E eles iam compreender e acompanhar Jesus, não é? Intimamente, de forma próxima, caminhando com ele. Então, só vai compreender Jesus e o reino aqueles que se colocarem no caminho do discipulado. Então, não é racionalmente, não é intelectualmente que nós vamos compreender, nos aprofundar sobre o que é o reino. Por isso o discurso em parábolas, e a sós com os discípulos ele explicava. Então nós só vamos compreender esse Messias que é anunciado no Evangelho de Marcos, que é o Messias crucificado, se nós acompanharmos Jesus em toda a sua trajetória. Ou seja, é o caminho do discipulado, é ao longo desse caminho que nós também vamos compreendendo os mistérios do reino de Deus. Então, compreender o que é o reino, saber quem é Jesus, passa por fazer a experiência com ele. A experiência do discipulado requer estar com ele. Então, ele chamou seus discípulos, chamou quem ele quis para estar com ele, para caminhar com ele e para com ele fazer esse caminho até a cruz. E o caminho da cruz em Marcos, no Evangelho de Marcos, é o caminho do entendimento de quem é Jesus, de que reino ele está falando e de fazer a experiência com ele. Então, a liturgia de hoje, o Evangelho de hoje, nos convida a fazer essa experiência de caminhar com Jesus para experimentar, para compreender o que é o reino de Deus. Então, se nós fizermos essa experiência de proximidade, nós vamos ter acesso, né, a esses mistérios que são compreendidos através da vivência com Jesus. Então, irmãos e irmãs, eu convido a todos a refletirem hoje, rezarem com esse Evangelho, para que a gente possa nos aprofundar e mergulhar nesse grande mistério que é o reino de Deus para nós. Nós só podemos anunciar e implementar esse reino, trabalhar por esse reino, se nós tivermos a mínima compreensão do que ele é. E vamos alcançar isso através da intimidade com o Mestre. Boa reflexão a todos e todas e um bom dia a todos e todas.